Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu sei que hoje a gente já viveu tanta coisa legal no culto, mas eu te peço que você tente agora se concentrar e abrir a tua mente, o teu entendimento, porque foi o Senhor quem nos trouxe aqui, foi Deus quem trouxe cada um de nós aqui, seja a mim que sou pastor, seja uma visita, seja um membro. O Senhor está no controle de todas as coisas, e Ele quer falar algo conosco. E nesse momento da pregação é quando nós deixamos com que Deus fale ao nosso coração através da palavra dEle. Eu estou aqui só para tentar me ajudar e te ajudar a entender a voz de Deus. Então que assim seja nessa noite, que a voz de Deus seja clara a cada um de nós, em nome de Jesus. Quero ler com você no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: a comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Diziam: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne, comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Depois, lá no versículo 13: ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. E na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. Depois do versículo 31, os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Pai, fala conosco, Senhor. Eu te peço, me usa como teu instrumento, que todos que aqui estão possam receber agora da porção que o Senhor preparou. Tu és o Criador dos céus e da terra, e eu te peço que o Senhor esteja levando nossas mentes cativas ao céu, e possamos ouvir a tua voz e sermos transformados, porque eu sei que o Senhor nos ama. Então derrama do teu poder, do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós vemos aqui então Israel, nós vemos aqui o povo de Deus que havia saído do Egito, um tempo que eles estavam escravos. Eles ficaram 400 anos escravos no Egito. Jacó, sua descendência, formou o povo, os israelitas, que foram escravizados por 430 anos no Egito. Deus levanta Moisés junto com Arão para ser esses agentes de libertação, para que tirem o povo do Egito e levem até uma terra que Deus tinha preparado para eles, para que eles pudessem viver, para que eles pudessem habitar naquele lugar. No meio do caminho eles precisariam passar por um deserto, eles precisariam passar por vales, precisariam cruzar montanhas para chegar até esse lugar prometido por Deus. A questão é que quando, após mais ou menos 40, 45 dias, que eles estão nesse trajeto para essa terra que Deus havia prometido, eles começam a reclamar. Chegam para Moisés e para Arão e falam: nós estamos morrendo de fome, nós não temos comida, nós não temos o que comer.
Nós nos lembramos das panelas que tínhamos com carne, com pão, no Egito. Então essa reclamação, esse clamor chega até Deus e Deus provê para eles alimento. Tanto codornas, que são aves, né, que estavam ali, começaram a rodear o acampamento, e eles passavam no final da tarde a comer aquelas aves, quanto pela manhã um pão descia do céu, um maná. O nome desse pão, dessa comida era maná. Era como sementes de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então eles assavam, eles cozinhavam esse maná, esse pão, para poder comer todas as manhãs. Só que quando nós olhamos para as nossas vidas, nós entendemos o que? Todos nós estamos em direção a algo, todos nós estamos buscando algo, todos nós temos a chance de sermos libertos por Deus. Queridos, o Egito aqui representa esse sistema de escravidão. O que escraviza as pessoas hoje? Você pode elencar, você pode listar aí na tua mente tantas coisas que escravizam as pessoas, aonde muitas vezes o discurso até é: quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu saio disso. Mas a verdade, a realidade é que muitos não conseguem. Por exemplo, relacionamentos amorosos, sentimentais, totalmente desequilibrados, promíscuos, onde as pessoas estão presas ali e muitas vezes não conseguem sair, estão escravas. Muitos acabam até com tragédias, muitos vícios que nós vemos, as pessoas dependentes, as pessoas ali presas a um vício, dependência química, dependência emocional, dependência de aprovação de homens, dependência de comida como a glutonaria e tantas outras coisas que fazem com que hoje a escravidão seja uma realidade na vida de muitos. Só que Deus, Ele decide, Deus ele olha para a humanidade e Ele traz a possibilidade de sermos libertos. Sermos libertos significa não precisarmos de nada para sermos felizes, não dependermos de nada para nos sentirmos bem, não dependermos da bebida, não dependermos do sexo ilícito, não dependermos da carência das pessoas. É quando nós passamos a depender de Deus, é quando toda a nossa vida está em Deus, e a partir daí nós conseguimos então ser livres. Por nós mesmos não é possível, pela nossa própria vontade nós não conseguimos, mas quando Deus passa a agir em nós, Ele nos liberta, Ele nos tira de uma condição onde precisamos de tantas coisas para nos sentirmos bem. Nós passamos então, através do amor de Deus, através da presença de Deus, a nos sentirmos plenos, a nos sentirmos alegres, simplesmente porque Ele nos ama. E essa obra quem faz é o Senhor, na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então esse cenário, a história dos israelitas, representa a obra de Deus nas nossas vidas. Quando você lê a história de Israel, nós relacionamos com aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Nós éramos esses escravos, e hoje nós temos a chance de viver a liberdade da presença de Deus. Pode ser que estejamos ainda em algumas áreas no deserto, em direção àquilo que Deus tem para nós, buscando a promessa, buscando algo que Deus nos prometeu e separou para nós. Mas a questão é, Ele tem nos libertado, Ele quer te libertar, Ele quer trazer essa paz no teu coração, Ele quer trazer essa presença sobre a tua vida, onde de uma forma sobrenatural, você vai simplesmente falar: Senhor, eu
quero mais nada, eu não dependo de mais nada, a não ser do Senhor. A tua presença me faz feliz e me basta, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor se você crê nisso, glória a Deus. Então nessa noite eu quero falar com você especificamente sobre o maná. O maná foi esse pão, foi esse alimento que Deus deu ao povo enquanto eles estavam no deserto. E o maná representa para nós a provisão de Deus, o pão de cada dia. A gente não ora no Pai Nosso, nos dá o pão, como é que é a parte do pão, amor? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é? Todo mundo ora isso. Jesus ensinou a orar dessa forma. Isso é provisão de Deus. O pão de cada dia representa a provisão, representa o sustento de Deus. E o ponto é que Deus tem nos dado a provisão todos os dias. Todos nós, queridos, temos recebido da provisão de Deus. Alguém aqui não tem recebido da provisão de Deus todo dia? Na sua casa, na sua mesa? Todos nós temos recebido do maná de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, amém? Deus, Ele ouve o seu povo. Então quando há uma necessidade, como havia naquele momento uma necessidade do povo em se alimentar, Ele ouviu, mesmo eles reclamando. A gente vai falar depois sobre isso. Ele ouviu, porque Deus ouve. Então Deus não deixa o seu povo com necessidade. Ele não deixa os seus escolhidos, aqueles que temem ao seu nome, passar necessidade. Nós vemos também que essa provisão, fazendo aqui um pano de fundo, é aquilo que Ele nos quer dar, ou seja, é aquilo que Ele quer entregar a nós, não necessariamente aquilo que nós queremos receber. Presta atenção nisso, porque a palavra fala, esse é o alimento que Deus deu ao povo. Talvez eles esperavam de outra forma, a ponto deles ficarem com saudades do tempo da escravidão, a ponto deles ficarem com saudades do tempo que eles eram chicoteados, porque ser escravo significa ser chicoteado, significava naquela época ser submetido a torturas, trabalhar sem ganhar nada em troca, a não ser talvez um pouco de pão, um pouco de carne. Significa não ter esperança nenhuma, significa não ter opção na vida. Mas a provisão de Deus não é de acordo com aquilo que a gente quer, mas é conforme aquilo que Deus quer. Então Ele tem a provisão para a sua vida. Talvez não seja exatamente como você um dia havia sonhado, mas Ele provê. Ele tem te sustentado, Ele tem me sustentado. A provisão é o que Ele quer nos dar. E quando nós passamos a entender esse cenário, nós vemos que a reação das pessoas diante da provisão de Deus é diferente. Existem pessoas que recebem o maná, recebem o sustento e se alegram, e realmente se sentem ali contempladas, agraciadas, se sentem realmente privilegiadas em poder receber o maná. Outros não, outros agem de outra forma. Então a pergunta que o Espírito Santo nos faz é: como eu e você, preste atenção, como eu e você temos reagido diante da provisão de Deus? Qual que é a minha, qual que é a tua reação diante daquilo que Deus tem te provido até aqui? A gente precisa pensar um pouquinho. E eu vou te explicar aqui algumas maneiras de reagirmos a isso. Primeira delas, lá em Êxodo 16,
ainda 16 a 18, diz assim, Êxodo 16 a 18. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Amém? Então, primeiro tipo de pessoa é aquele que entende que o maná, a provisão de Deus, é na medida certa. O maná de Deus é na medida certa para você. Deus falou, recolham 2 litros, que é uma quantidade, uma porção do maná, ele ficava espalhado ali no campo, cada um podia pegar quanto queria, e a maioria ali tentou pegar esses 2 litros, mas talvez não era exatamente, uns pegaram um pouco mais, outros pegaram um pouco menos, mas a palavra diz que mesmo quem pegou mais, não sobrou, e quem pegou menos, não faltou. Sem perceber, sem colocar numa balança, todos pegaram a quantidade necessária para a sua casa. Irmãos, o maná de Deus é na medida certa. Deixa eu te falar algo, mesmo que você faça tudo perfeito, porque tem pessoas perfeccionistas, e querem fazer tudo perfeito, e se não sai perfeito, passam mal, e se não sai como a pessoa quer, a pessoa se sente mal, se sente inferiorizada, se sente rejeitada. Mesmo que você faça tudo perfeito, ou você até fale em algo, deixe de fazer algo, mas o teu coração estiver em obedecer e seguir as instruções do Senhor, Ele vai estar ajustando a medida do maná na tua vida. Ele vai estar ajudando a provisão que você precisa. Ele vai estar acrescentando, Ele vai estar retirando se for necessário, mas não te faltará a provisão, não te faltará o maná. A preocupação que nós precisamos ter é em honrar a Deus, é em obedecer a Deus, é em seguir as instruções de Deus. Amém? Essa deve ser a nossa preocupação, o nosso coração todos os dias. O perfeccionismo está relacionado com orgulho, porque muitos não aceitam errar, não aceitam que hajam falhas naquilo que faz. Só que nós sabemos que Jesus é perfeito, em Jesus não existem faltas. Jesus é o Senhor, Criador dos céus e da terra, e nós, todos nós, somos pecadores, todos nós necessitamos, carecemos da misericórdia, da graça do Senhor, porque se não for Jesus, nós morremos. Então nós precisamos sim fazer o melhor, mas entendendo que a perfeição está em Cristo, e que Ele nos ama, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós não somos tão bons assim, Ele continua nos amando, porque Ele está olhando para o nosso coração, para o quanto nos preocupamos com o Senhor, para o quanto desejamos seguir as instruções do Senhor. Irmãos, Ele ajusta a vida daqueles que o temem, Ele traz o equilíbrio, Ele traz a boa medida sobre aqueles que o temem. Então, qual tem sido a tua preocupação? Se preocupe em obedecer a Deus. Quando nós estamos olhando para a perfeição, para o perfeccionismo,
e não para Jesus, porque o perfeccionismo remete ao homem, a perfeição remete a Deus. Nós estamos olhando para aquilo que são as nossas falhas, nós estamos dando espaço para murmuração, para reclamação, e a murmuração é uma forma de nós darmos espaço para aquilo que o inimigo quer realizar e quer operar contra nós. Toda vez que eu reclamo, eu estou reclamando do próprio Deus. Aquelas pessoas que estavam reclamando de Moisés e de Arão, estavam reclamando do Senhor, porque foi o Senhor quem os havia libertado, foi o Senhor quem os havia escolhido para serem o seu povo. Então cuidado para que a murmuração, para que a reclamação não seja o teu hábito, não seja a tua cultura. Erros irão acontecer, falhas haverão, mas se estivermos preocupados em seguir as instruções de Deus e da sua palavra para as nossas vidas, Ele ajustará a medida de todas as coisas, Ele ajustará a medida de tudo aquilo que há nas nossas vidas, amém? Amém. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, coloca para mim, Fábio, por favor. Diz assim: sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso, até o 38. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, amém? Porque Ele tem a medida, o maná é na medida certa, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então Ele tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante a derramar sobre as nossas vidas, porque o maná é na medida certa. Agora a questão é: será que temos seguido as instruções do Senhor? Será que quando nós acordamos de manhã, o nosso pensamento está em: Senhor, quais são as tuas instruções, a tua direção para esse dia que o Senhor me deu? Ou será que ficamos desesperados, preocupados se vamos fazer tudo certo, se vamos agradar a todos, se seremos perfeitos, impecáveis em todas as coisas? A perfeição está em Cristo, e o nosso papel é buscá-lo e buscar semelhança a Ele todos os dias. Mas entenda que a medida de Deus, ela vem conforme nós nos posicionamos. Perdoem, serão perdoados. Não julguem para não serem julgados. Não condenem e não serão condenados. Porque Deus dará a medida sacudida, recalcada e transbordante sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Aleluia! Estamos juntos? Nós vemos também que o maná é para aqueles que são humildes. Êxodo 16, 19 a 21 diz assim: Moisés disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte, porque o maná caía todo dia, menos no sábado. Todo dia de manhã o maná estava ali sobre o campo. Ele falou: não guarda para outro dia, pega os 2 litros lá, a medida, e fica de boa. Alguns deles, porém, não deram ouvidos. Irmãos, estamos falando de pessoas aqui que viram o Mar Vermelho se abrir. Foram pessoas que chegaram em mar onde as águas eram amargas, e Deus mandou com que aquelas águas amargas se tornassem doces.
Mas alguns não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes, cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. Eu imagino aqueles fominha que falaram: eu preciso guardar, não, é 2 litros, vai que falta, né? Eu vou pegar uns 3, eu vou pegar 4, eu vou encher o meu estoque, vou pôr num pote aqui, vou deixar a vácuo guardado, o meu maná que vai durar até quando for necessário. Tinha uns fominha que não estavam ali, muito preocupados com aquilo que Deus estava falando. Só que tem momentos que nós também somos assim. Tem momentos que Deus dá a provisão, mas a gente não se contenta, a gente quer mais, né? As pessoas são gananciosas, as pessoas nunca estão satisfeitas, dá a mão que é o pé, as pessoas querem garantir com as suas próprias forças. Não, deixa eu dar o meu jeito, não, Deus falou, tudo bem, mas vai que Deus falha, vai que Ele esquece, vai que alguma coisa não dá certo, deixa eu garantir o meu futuro, porque eu não sei o que pode acontecer. Queridos, uma coisa é você ser responsável, nós sermos responsáveis com aquilo que Deus tem nos dado como função, como direção, em relação àquilo que Deus tem delegado sobre as nossas vidas na terra. Outra questão é quando o nosso coração vai além daquilo que é a voz de Deus. O nosso coração não considera, aqui o coração daquelas pessoas não consideraram que Deus havia falado. É quando nós não consideramos aquilo que Deus fala, é quando nós não nos satisfazemos com aquilo que Deus dá, é quando nós não valorizamos a provisão que todo dia Ele coloca sobre as nossas vidas. E aí a ganância, ao invés da humildade, começa a tomar o nosso interior. E nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra aqui fala que aquela comida, o maná, ficava cheia de verme, cheirava muito mal. E tem pessoas que têm acumulado coisas, não é? Sabemos nos dias de hoje como as pessoas estão preocupadas em acumular coisas, estão preocupadas em somar títulos, estão preocupadas em ter status, em ter tantas coisas que são dessa terra, que são passageiras, que no fim acabam cheirando mal, porque o maior tesouro que nós temos, é como nós vimos aqui esse casal, é a nossa recompensa, é o nosso galardão celestial. Esse é o nosso maior tesouro nos céus. O nosso tesouro não é corroído pela traça e pelo ferrugem. No céu, o nosso tesouro, o nosso galardão, nossa recompensa está bem guardado na eternidade, e é lá que nós devemos depositar o nosso coração e as nossas vidas, porque tudo aqui que nós possamos obter nessa terra, com o tempo passará, e quando há ganância, quando há luxúria, quando há orgulho, cheira mal. Nós sabemos que muitos se sentem vazios, se sentem frustrados, porque sempre estão tentando construir o seu futuro conforme aquilo que as suas mãos podem adquirir, conforme os padrões desta era, mas não conforme os padrões do Senhor. Em Lucas ainda capítulo 12, olha Jesus falando um pouquinho sobre isso para os seus discípulos. Vamos ver lá Lucas capítulo 12, do verso 15 ao verso 23. Diz assim: em seguida disse: cuidado,
guardem-se de todo tipo. Então existem tipos, né? Tipos de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então eles contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Deus dava provisão para esse homem, mas ele pensou: o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e para os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. O problema não é ter as riquezas na terra, mas é não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, com o maná, com a provisão, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que a comida, e o corpo é mais que a roupa. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, então a questão não é a quantidade de bens que cada um tem, porque Deus ele distribui conforme bem lhe apraz. A questão é como está a nossa riqueza em relação ao Senhor. É o quanto nós entendemos que a vida é mais importante. É o quanto nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus, ele tem mais valor. É o quanto nós entendemos que sim, nós podemos preparar um futuro através do nosso trabalho, mas que o nosso coração esteja em buscar no Senhor as riquezas celestiais. Eu sou pastor como chamado de Deus, mas eu tenho uma profissão, eu trabalho também, secularmente falando, porque eu também preciso preparar aquilo que é a minha condição familiar. Mas mais importante, aquilo que é a vida, aquilo que é o fôlego de vida, aquilo que é o sustento, a provisão, é a presença de Deus. É o quanto Deus se manifesta, é o quanto Deus se move em mim e em você. É o quanto Deus ele está trabalhando, é o quanto nós permitimos Deus trabalhar em nós. É o quanto nós deixamos que Deus nos transforme, que Deus mude quem nós somos. Conforme nós vamos vivendo na terra, nós precisamos deixar com que Deus trabalhe em nós, com que Ele conduza as nossas atitudes, os nossos passos, e assim essas riquezas celestiais, elas sejam acumuladas, através da postura, através da obediência da palavra, através do testemunho do caráter de Cristo Jesus, onde deve se buscar todos os dias. Da mesma forma que eu trabalho para poder dar uma condição para a minha família, eu também deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, para que eu possa então trabalhar e buscar para que o Senhor mude, transforme a minha casa, o meu bairro, a minha cidade. Amém? Acumule riquezas no céu. Acumule riquezas no céu. Um dia todos nós fecharemos os olhos nessa terra, e o que será de mim, de você, quando isso acontecer? Onde estarão as minhas e as tuas riquezas? As dessa terra por aqui ficarão, mas as celestiais, que é aquilo que nós construímos nos relacionando com Deus, elas são eternas. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Nós já estamos acabando uma última situação, é entendermos que o maná
é para o descanso. Então no verso 25 de Êxodo 16, fala: Moisés disse: como o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor, hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês irão colher alimento, mas o 7º é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher no 7º dia, mas não encontraram nada. Meu Deus! Olha só, Deus falou: gente, pegue alimento no 6º dia, para sexta e para sábado, né? Para o 6º e para o 7º dia, porque no 7º dia não vai ter maná. Então no 6º dia eles podiam pegar em dobro, que não ia apodrecer o maná. Tudo bem, o pessoal pegou. Chegou no 7º dia, teve gente que foi lá para ver se tinha maná, para recolher maná. Se Deus falou que era para pegar o dobro no 6º dia, porque no 7º ele não ia trazer o maná, porque era dia de descanso. E muitos estão assim, procurando por todo lado encontrar o maná, encontrar alguma coisa, porque não descansam em Deus, ficam correndo de um lado para o outro, de religião para religião, de igreja para igreja, procurando maneiras de ser feliz, procurando forma de se satisfazer, procurando forma de encontrar paz, mesmo aqueles que estão na igreja evangélica, procurando uma forma de se sentir importante, mas não entendem que no 7º dia não tem maná, é para descansar, é para confiar na provisão do Senhor, é para colocar os olhos nele, é para colocar a confiança nele. O Senhor falou. E essa falta de temor e respeito em relação ao princípio de Deus, porque o sábado não é questão de você ficar todo sábado em si sem fazer nada, não é isso, é um princípio de descanso, onde Deus ensina a descansar nele, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Não podemos ser que nem esses que foram lá no sábado para ver se tinha maná. É desprezar a palavra de Deus, porque ele já tinha falado que não iria ter, e que era o descanso. E por que muitos não conseguem descansar em Deus e confiar no Senhor, que Ele dará a provisão, que o maná será suficiente para todos os dias, mesmo quando não vier, não tiver o maná caindo do céu, Ele dará a provisão. O que Ele tem te dado será suficiente para todos os dias. O que Ele tem te dado será suficiente para toda a tua semana, para todo o teu mês, para todo o teu ano, se você assim confiar no Senhor. Não precisa ficar de um lado para o outro, não precisa ficar tentando encontrar algo. Ouça a voz do Senhor, descanse, confie nele, porque com certeza Ele fará todas as coisas. Eclesiastes 4, é trava-língua, né? Eclesiastes 4, versículo 4 a 6, para a gente começar a terminar. O pessoal do louvor pode subir aqui. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja, que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade, que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Será que nós temos corrido atrás do vento, queridos? Nos cansado, nos desgastado, nos preocupado. Muitos se enchem de remédios toda hora, se enchem talvez de
comida, hoje em dia nem tanto, porque tem as canetinhas, que é uma febre. Mas quantas coisas eu também me coloco, a gente tem que lutar para que a nossa mente fique guardada. Se não é a internet, é a mídia. Muitos são atormentados com pornografia, muitos são atormentados com questões financeiras nas suas mentes, mas a palavra fala que é melhor você ter um punhado com tranquilidade, do que 2 com trabalho árduo e correr atrás do vento. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque nós não vamos encontrar. Não adianta a gente procurar, porque nós não vamos encontrar. Nós precisamos entender, compreender e confiar nos princípios de Deus que Ele determina para as nossas vidas, porque com certeza o maná traz descanso, a provisão de Deus traz descanso. Se você quer descanso na tua vida, confie na provisão de Deus para você em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar essa pregação lendo alguns versículos de João 6, versículo 51, por exemplo, que diz, versículo 49, Jesus falando: seus antepassados comeram maná no deserto, nós vimos isso, mas eles morreram. Um dia eles morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão que eu oferecerei para o que o mundo vive é minha carne. Versículo 53, Jesus disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus é o pão da vida. Ali tinha o maná, tinha provisão, mas ele fala: eu sou o pão da vida. O maná é uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento. Ele é o pão que desceu do céu, e comer da carne de Jesus significa você comer da palavra de Deus, você se alimentar, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, e quando você come, você se alimenta da palavra, você come a Bíblia, como Deus falou para o profeta: coma como um rolo a Bíblia, a palavra. Quando você come a palavra, você está ali se alimentando de Jesus. Ele está sendo o teu pão, Ele está sendo o teu sustento, a tua provisão. Quando você tome do sangue, você está fazendo parte do sacrifício dele na cruz. Você está falando: eu sou esse pecador, eu não sou perfeito, mas o meu Deus é, e Ele me capacita a ser semelhante a Ele. Então você fala: Senhor, eu tomo do teu sangue que me cobre, que me lava, que me purifica, que tira os meus pecados. Eu estou na cruz, a cruz é para mim. Para que o Senhor viva em mim, eu morro, para que o Senhor viva, porque eu tomo do teu sangue, do teu sacrifício. Ele é o pão que desceu do céu. Nós precisamos comer do pão, nós precisamos beber do sangue, nós precisamos comer da palavra e colocar a nossa vida em sacrifício com Cristo Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia! Aqueles que fizerem isso, igreja, aqueles comerem do pão e beberem do sangue, Ele ressuscitará, Ele ressuscitará, não morrerá. Nós podemos fechar os olhos nessa terra, mas um dia Ele nos ressuscitará, um dia Ele nos trará a vida eterna, um dia nós estaremos com Ele nos céus para todo sempre, e é isso que Ele tem para você em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante.